Alô, amigos da Atual TV, estamos iniciando mais um Biografias de Nossa Gente. Hoje, aqui no estúdio do Canal 10, estou recebendo o empresário Sérgio Luiz Boesin, da Copimac Balanças e Consermac Multifuncionais. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa e vamos falar um pouquinho da sua vida. Chegou o dia. Chegou. Tudo bem? Tudo legal. Você é natural de Pato Branco, Sérgio? Sou nascido em Pato Branco. Pato Branquense? Pato Branquense. Da Gema aqui mesmo? Exatamente. Na verdade, eu nasci aí no bairro Cristo Rei, depois a gente se mudou aqui mais para a parte do centro, e mais tarde é onde está minha mãe morando até hoje, lá no bairro Bancários. Certo. O sobrenome Boesin, sobrenome europeu, é italiano, alemão, o que é? Alemão. Alemão? É, alemão. Alemão. A parte que eu pelo menos fiquei sabendo da família, do pai da minha mãe, é que ele veio da Rússia, né? Certo. Veio da Rússia num navio, inclusive foi um dos poucos sobreviventes na época. Naquele que conseguiu, tempo, né? Chegar para cá. Já era uma batalha chegar vivo, né? Exatamente. Então a tua descendência de alemã. É alemã. Uhum. Certo. Você então nasceu aqui em Pato Branco e morou sempre na cidade, não era do interior, Sérgio? Não, sempre na cidade. Sempre na cidade. Bairro Cristo Rei. Bairro Cristo Rei foi onde iniciou, né? Onde no caso que quando eu nasci foi lá, depois a gente se mudou aqui para ir às margens do Rio Ligeiro e mais tarde meu pai construiu lá no bairro Bancários a própria casa dele, né? E a minha mãe mora lá até Agora estamos hoje. falando aqui de década de 50, 60 mais ou menos? Eu sou nascido em 62, né? Mas o meu pai conta muitas histórias aí entre 57 e 59, né? Por aí que a família desde 61, da construção da igreja matriz aqui da nossa cidade. E o seu pai já falecido, ele era carpinteiro? Carpinteiro, na época, na verdade a história dele começou o seguinte, desde que eu me lembro, assim, quando eu comecei infância ali, né? Aí por meus 8, 9 anos de idade, o meu pai trabalhava na carpintaria e também nós tínhamos uma espécie de, o que existe até hoje ainda, picador de lenha. Picador de lenha. Isso, meu pai buscava a lenha no mato com um caminhãozinho, né? A gente serrava, picava, daí tinha um cavalo com uma carrocinha e ia entregar. Era o lenheiro, né? Era o lenheiro. Eu exatamente. Me lembro da minha infância também, porque aquele tempo não existia fogão a gás quase, era só o fogão a lenha. Quase né? só a lenha. Só a lenha, então todo mundo comprava lenha. Exatamente. Né? E era um bom comércio, diga-se de passagem, né? Era um ótimo comércio. Era um comércio muito bom. Era sofrido, mas era sofrido. Ótimo. Mas então provavelmente o seu pai trabalhou aí na carpintaria, nas construções de igreja e pavilhões e casas aí da cidade. Tempo do pinheiro, a madeira barata, né, Sérgio? Boa época. E madeira boa, né? Madeira boa tem até hoje. Inclusive a casa no que minha mãe mora dessas madeiras da antigamente ainda, na época que se tinha bastante madeira, então tem tudo em exagero, né? Aqueles caibros enormes e grandes. E aquilo não tem fim, né? Não tem, tá lá até... É uma relíquia. Daqui 100 anos tá lá ainda. Quem tem que conservar, acho que isso é até para parte da nossa história, né? Exatamente. Você viu então o bairro Cristo Rei, o Bancários, começaram esses bairros, né? Crescendo. Provavelmente era uma... Lembro da época em que não se tinha calçamento. Não. Lembro a época que quando você tinha uma boa rua é porque tinha passado a patrola, tá entendendo? A patrola. Aí ficava aquele barro. Lembro da época dos invernos, que na época quando dava inverno era de 3 meses. Por que parecia que era mais frio, né? Era mais frio e era mais longo. Que coisa que a gente sofria, né? Sofria bastante. Uma pela época, né? Que a gente não tinha tantas possibilidades como tem hoje, né? Mas uma coisa assim importante que eu nunca consegui esquecer até hoje é que quando eles chamavam aquelas geadas negras, passava a patrola, se desse geada à noite, levantava e ficava até o final do dia o gelo. Pitão lá, né? Isso. Você ia caminhar, era crocante. Era frio mesmo. Gelado. Então você teve a infância tua nesse lado da cidade aqui no Bancários, então, praticamente? A maior parte foi ali. A maior parte. Foi ali. E como é que era a vida aquele tempo de criança, de pré-adolescente? Era brincar na rua, jogar uma bola? A bola acho que sempre foi forte aqui em Pato Branco. Sempre, né? A bola sempre foi forte. Lembro, assim, bem claramente que na frente da casa da minha mãe tinha um campinho de futebol, tinha mato.
aqueles campos de samambaia antigos, assim, que a gente, na nossa época, na nossa infância, fazia as casinhas, entrava lá dentro. Sim. Isso tudo eu lembro, tudo uma infância boa. Bem saudável, Bem saudável, né, para a época. Mas também na época, né, Sérgio, décadas 60, 70, as crianças já trabalhavam cedo, né? Trabalhava cedo. Eu lembro que eu já tinha iniciado a minha vida, e não me arrependo disso, porque claro, não me deixou aleijado, não me matou, tá entendendo? Não te traumatizou? Não me traumatizou. Eu, aos 8 anos, eu já ajudava o Sim. meu pai a serrar. A minha mãe, né, ela ficava mais em casa também, o pai mais ia para o mato buscar as coisas, já ajudava a serrar, cortar. Obviamente tinha as pessoas que trabalhavam com a gente que eram mais fortes, né? Claro, porque eu era criança, né? Ratinho ainda, né? Era pequeno. Mas eu já iniciei ali a minha base, sabe? Já ajudando. Ajudando, né? Sempre. Eu passei a minha vida todinha. Tanto que, você veja bem, minha primeira bicicleta, eu lembro até hoje. A minha primeira bicicleta, quando eu consegui ela, eu lembro que eu trabalhava já daí como na área de construção civil, que é o que o meu pai ficou fazendo depois, a gente aprendeu muito do ofício com ele. E uma época eu fui trabalhar com uma outra pessoa dentro dessa área, quando lá onde que é a garagem da prefeitura, hoje não a garagem, onde que era a garagem da prefeitura, aí no final, nos meados da rua Tapajós ali, eu acho que era a prefeitura até ali. Sim, aquele terreno ali, tá ali até hoje, né? Agora tem um depósito lá, uma coisa assim, né? Eu lembro até hoje que nós estávamos fazendo umas escavações, uns muros lá, na época era com o seu patriarca, eu já trabalhava para ele. Eu lembro que eu comprei minha primeira bicicleta com o meu dinheiro, porque eu dava o dinheiro para minha mãe, depois ela me retribuía comprando as coisas e coisa e tal, né? Comprei aquilo para ir trabalhar. Você com o teu trabalho, que coisa bonita, né? Exato. E isso que você falou era costume, tradição nas famílias, época, de ajudar o pai e a mãe, sim, né? A gente ganhava um dinheirinho, dava para a mãe, para o pai, tipo, uma ajuda no orçamento, né? Era imprescindível que se fizesse isso, porque a vida na época era bastante difícil. Era mais, Hoje, a gente, como empresário, batalha também, entende? Sim, claro. Mas para a época, para a nossa realidade, era bastante sofrido. Era bastante sofrido, você tinha que realmente trabalhar para você conseguir o sustento familiar. É verdade, mas olha, que bom, né? Você conseguiu tua bicicleta trabalhando. Aí você começou na área da construção civil. Iniciei por ali. Trabalhei uma época com meu pai, depois meu pai foi embora e coisa e tal, e continuei trabalhando dentro dessa área, entendeu? Dada a parte de construção civil, por exemplo, algumas pessoas que o meu pai fazia serviço, e quando ele foi embora, verificaram que a gente tinha essa habilidade e começaram a procurar a gente também para fazer pequenas reformas, né? Dentro dessa parte. E logo depois, quando eu já tinha me casado, que eu já estava trabalhando dentro da profissão que eu estou hoje, eu também desenvolvi assim, uma vontade muito grande de querer aprender coisas novas, diferentes. Então eu fiz cursos no Senai, fiz curso de mecânica, eu fiz curso de pedreiro no Senai antes desse, né? Na época de adolescência ainda, nos meus 15 anos, fiz curso de pedreiro. Senai era ali no Bortote, né? Isso, atrás da Luminosa Salvador. Então eu fiz ali pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador. Na verdade, tu foi se especializando dentro da área da construção civil. Exatamente, fui. Sabendo de tudo um pouquinho, né? Na verdade, eu não tinha nem ideia que talvez eu fosse trabalhar no que eu tenho hoje, dentro das empresas que eu tenho. Mas então, você já estava com aquela visão de se preparar do que estava fazendo. Já, né? porque eu sempre tive muita vontade em aprender. Eu sou uma pessoa assim... Você é curioso? Extremamente curiosa. Eu nunca digo não para algo novo. Eu primeiro vou olhar. Vai olhar. Eu dou uma analisada. Então tem muita gente que traz coisas assim para mim, que traz essas coisas porque o outro não quer fazer. Só que hoje você não consegue mais fazer isso porque o mercado não te deixa. O tempo fica muito curto. Sim. Mas eu adoro demais. Gosto muito de aprender. Mas aí você, quando estava especializado na construção civil, fazendo curso para cá, curso para lá, procurado, aconteceu na sua vida de trocar de profissão? Foi isso, mais ou menos? Exatamente. Na verdade, foi até uma situação bem, assim, muito boa para mim, engraçada, sabe? Na época, eu estava trabalhando para um vizinho meu,
que depois acabou até se tornando com meu compadre, porque acabou sendo padrinho de casamento, né, mais tarde. Ele me convidou para mim fazer uma reforma na casa dele. Ele precisava fazer os trilhos da garagem da casa dele, era uma casa de madeira, né? Uma parte de baixo toda com os cepos de madeira, né? E ele disse assim: Sérgio, eu preciso fazer os trilhos da garagem, eu preciso fazer uma churrasqueira e preciso trocar os cepos da minha casa embaixo, macaquear, né? Sim, tirar, colocar e fazer de alvenaria. De concreto. E ele chegou e perguntou para mim se eu tinha condições de fazer aquilo. Eu falei isso assim: eu tenho condições, isso. E o seu tinha... Estava novo. Acho que 17 anos de idade. Era novo, mas... antes disso, inclusive... trabalhar no meio... eu já tinha trabalhado de montador de bicicleta, de cobrador. Então, eu sei o que vinha... Mas como se trabalhava, né? Hoje pega um jovem com 17 anos, praticamente não sabe fazer nada. Exatamente. Né? Nas condições do mundo de hoje. Exatamente. Mas naquele tempo, com 17 anos, a pessoa que trabalhava... já tinha uma certa experiência. Tinha necessidade e também você tinha que ter a vontade, né? A vontade. Eu, assim, lembro bem, mas assim, bem claro, que eu não conseguia ficar muito tempo sem ter um trabalho. Eu ficava agoniado. Se eu saísse da minha casa, fosse para procurar alguma coisa e não conseguisse algo para mim fazer, eu voltava agoniado. Não me sentia bem. Eu tinha que fazer, de alguma forma eu tinha que arrumar alguma coisa para mim fazer. Trabalho. E graças a Deus sempre tinha. Você ficava um dia, 2 dias sem alguma coisinha, mas de repente já aparecia. Sempre tinha. Mas sempre tinha, né? Sempre tinha. E até pelo tempo a política também, o governo militar incentivava as pessoas a trabalharem, né? Incentivava. Era valorizado para a época, trabalhava. Hoje já é totalmente diferente. Diferente. Né? Mas voltando daí na reforma. Na reforma, que eu estava comentando contigo, então eu tinha acabado de fazer a escavação embaixo, já estava trocando tinha feito alguns pilar, né? Fechando de tijolo a parte que foi escavada e tirada fora, já tinha terminado de fazer os trilhos e também na parte de dentro da casa a churrasqueira. Aí ele se instalou lá, na época, o seu Aloysio Unoff, né? Ele era professor e trabalhou também para outra empresa dentro da área de mecanografia, que o que é? Para a época era conserto de máquinas de escrever, somadoras mecânicas. Para a época tudo era mecânico. A calculadora eletrônica estava recém começando a aparecer. Estavam lançando. E ela era enorme, grande, e com impressor rotativo. Então tinha uma parte mecânica extremamente pesada, ela era grande, e mais a parte eletrônica, né? Então era uma coisa fantástica para a época, né? Mas eu lembro assim que, enquanto eu trabalhava lá embaixo, ele já tinha lá os parentes dele, que era irmão dele, mais um técnico que vinha de fora, né? E cada pouquinho eu saía de lá e ia dar uma olhadinha, porque eu gostava do que eles estavam fazendo. Né? No concerto deles. E chegou um dia que ele chegou assim: Sérgio, eu fiquei te observando aí nos últimos dias, e cada pouquinho você sai lá do porão, você vem, sobe aqui e fica conversando com os técnicos aqui. Daí ele ficou me olhando nos olhos assim, você gosta disso? Eu disse assim: eu adoro isso. E daí ele viu que o serviço era pesado, né? Eu tinha 17, eu era franzino na época, tinha 17 anos, mas era bem magrinho, né? Sim. Ele chegou e disse assim: você não acha esse serviço muito pesado para você? Eu disse: não. Tem que fazer? Não tem problema. Daí ele disse assim: você não gostaria de trabalhar com essa profissão? Eu olhei para ele e disse assim: quando é que eu começo? Na hora. Aí ele chegou e falou assim para mim: olha, Sérgio, termina o que você está fazendo e pode começar. Pode, mas que beleza. E para mim, então, assim, muito do que eu mas tu entrou, agarrou essa oportunidade e me desenvolvi naquilo ali, o meu potencial. Eu sempre tive um bom potencial para esse tipo de coisa, assim, desenvolver, aprender, sabe? E eu peguei aquilo com muito carinho. Tu gostava mesmo da área, né? Gostava, não gosta, né? Gosto. Tu evoluiu muito dentro da tua área, né? Eu não me tornei uma pessoa rica, tá entendendo? Em termos financeiros, mas eu tenho muita coisa dentro de mim que me faz uma pessoa rica em termos de aprendizado. Olha, e que interessante um profissional estar trabalhando no que gosta de fato, né? Sempre gostei. Você bateu o olho naquele dia lá nos teus 17 anos e... Eu já sabia. Você estava apaixonado pela área, né, da eletrônica ali. Eu já sabia porque tinha um outro detalhe que é importante a gente relembrar, porque isso nunca vai me sair da cabeça.
Eu participava na minha juventude também, grupo de jovens, Sim. aqui na Igreja Matriz e coisa e tal. E aí, na época do nosso grupo de jovens, no finalzinho das nossas reuniões, que era no sábado à noite, a gente fazia alguma coisa na casa de alguém. Uma musiquinha, um bailinho. Festinha americana. Isso, exatamente. Coisas assim, bem por né? aí. E daí, eu lembro até hoje que nós sempre tínhamos uma dificuldade com a parte de som. Então, você tinha que pegar, deslocar. E eu só não consigo lembrar de onde eu consegui, mas eu consegui um gravador, daqueles gravador portátil, antigamente, você punhava a fitinha, você clicava, né? E ele estava com um problema. Ele tinha a cabeça da reprodução dele, né? Suja, alguma coisa? Não, ele na verdade estava sem. Ele não tinha a plataforminha, né, que se instalava a cabeça, né? Tinha quebrado. E eu fiquei olhando aquele negócio e o restante funcionava. Você acredita que eu fiz aquele negócio com uma serrinha de serrar ferro e lima? Fiz os buraquinhos, fiz o suporte, tudo, fiz funcionar e começava a levar aquilo lá nas festinhas. Nossa, você já era meio um professor Pardal ali. Eu já estava nas iniciando invenções. mas isso aí com meus 15, 16 anos de idade. Tu já gostava do negócio. Pra você ter uma ideia, uma televisão que nós tínhamos, eu lembro até hoje, uma Philips. A primeira que nós tivemos foi Telefunken, depois foi uma Philips preto e branco. Eu fiquei observando um dia um técnico arrumando ela, existia uma peça dentro dela, que era na parte de alta tensão do tubo de imagem, né? Foi substituída uma peça e colocado um diodo de alta tensão. E aquele negócio foi colocado e eu ficava observando, e o problema era sempre lá. Então eu começava a dar escape de alta tensão, né? E eu ficava pensando, mas se eu colocar um papelão aqui, outro papelão ali, coisa e tal, eu vou isolar, né? Só que eu não sabia que o papelão ia pegar fogo lá dentro. Eu botei fogo na TV. Conseguiu queimar a TV. Consegui queimar. Literalmente queimou. Queimou mesmo. Só que eu joguei um copo d'água nela, daí piorou. Não, até solucionou, depois consegui arrumar de novo. Mas Isso já começou por casa mesmo. Já tinha iniciado por ali. Porque não é todo mundo que tem a sensibilidade e a técnica, né, para mexer, né? Não, isso, na verdade, hoje, de todos os funcionários que trabalham comigo, quando vem alguém novo para dentro da empresa, antigamente a gente até dava um pouco mais de tempo, tipo assim, 30 dias, até 90 dias para ver se a pessoa tinha aptidão. Hoje a gente já sabe em uma semana se a pessoa tem ou não. Se vai para frente ou não. Então, cada pessoa que entra dentro, ela tem um período de tempo ali para ver se ela vai. Se a pessoa não tiver aptidão, realmente não adianta insistir. Em primeiro lugar, você precisa ter vontade. Tá? E aí você vem a aptidão, porque a aptidão também ela vem pré-seguida da vontade de aprender. Se você não tem, se você fica sempre esperando pelo outro, e se você não tem aquele eu quero fazer por mim, eu quero aprender, você não sai do chão. Não é outro que vai aprender por você, né? Existe aquele negócio assim, existem os técnicos, né, dentro da minha área, existem os técnicos e existem os trocadores de peça. Hoje fica muito fácil porque quase todos os equipamentos são modulares, né? Então você troca módulos inteiros, então fica mais fácil. Conserta-se. Mas o técnico mesmo é aquele que conserta a placa, aquele que sabe o que é o componente, o que ele faz, o funcionamento geral do equipamento. Você saber cada parte dentro do equipamento, você tem que saber qual a função dele. Esse é o cara que entende mesmo. Isso, exatamente. Bom, Sérgio, nós vamos ao primeiro intervalo, nosso intervalinho, e já nós voltamos, aí falando também das suas empresas que hoje estão aqui no mercado a todo vapor. Já voltamos. Com Sermac Multifuncionais, venda, locação, assistência técnica e informática, marcas consagradas, Brother, Samsung, HP e outras. Copimac Balanças, soluções em pesagens, venda, assistência técnica e automação. Trabalhamos com mais de 12 marcas de balanças. Com Sermac Multifuncionais e Copimac Balanças, empresas do Grupo Boezin, Rua Itacolomi 1799, bairro Amadori.
Galiase Auto Center, a maior e melhor estrutura para seu carro há mais de 30 anos. Profissionais especializados e as melhores marcas em som, do básico ao top de linha. Acessórios, alarmes, GPS, câmeras de ré, rastreamento em veículos e muito mais. Auto Center com tecnologia 3D. Promoção, revisão da suspensão para carros e caminhonetes gratuito. E mais, película solar profissional para carro 2 portas R$ 89,00 e carros 4 portas R$ 119,00. Galeazzi, 30 anos equipando suas conquistas. Marvil Comunicação Visual, 25 anos de muitas conquistas e realizações. Obrigado a todos que fizeram e fazem parte de nossa história. 25 anos dedicados a você. Marvil Comunicação Visual, imprimindo qualidade. Novidade e todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Parcianelo Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Parcianelo Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840 Pato Branco. Fancar, a sua concessionária Ford tem o melhor negócio esperando por você. Toda a linha Ford, veículos inovadores, contornos modernos que inspiram você a ir mais longe. Os veículos Ford reúnem estilo marcante e tecnologias avançadas, oferecendo um padrão diferenciado de conforto e dirigibilidade. Venha conhecer e surpreenda-se com as novidades Ford na Fancar, a sua concessionária para Pato Branco e região, no Trevo Guarani. Fone 3220-3400. O Magazine Avenida tem o melhor para você. Marcas consagradas e a tendência da moda atual. Do básico ao sofisticado. O Magazine Avenida tem a roupa certa que combina com o seu bom gosto. Também linha especial em bolsas e acessórios. E condições facilitadas de pagamento. Magazine Avenida, loja 1, em frente à Praça Matriz. E MA2, na Tapajós, centro da cidade. Muito bem, estamos de volta com Biografias de Nossa Gente, hoje com Sérgio Luiz Boesen, aqui na Atual TV. Estávamos falando antes do intervalo, que então com 17 anos você teve essa oportunidade e entrou, né, definitivamente para a área que está até hoje. Mecanografia se falava antigamente, né, Sérgio? Antigamente hoje é eletrônica. Hoje evoluiu para uma eletrônica, né? É um mesclado. É um mesclado, né? Mesclado. Porque tudo é ligado na informática, né? Isso, exatamente. Agora com essa parte digital também que vem chegando, né? Vem. Trabalhou quanto tempo então com o seu Luiz, né? Aloysio. Eu trabalhei alguns anos com ele. Aí Como é que era o nome da empresa, Sérgio? Só era Dismel na época. Dismel. Aonde que funcionava Dismel? Ali onde que é esse edifício, ao lado do edifício que era Imperatriz antigamente, que ficou 30 anos ali sem terminar. Bem na esquina ali. Bem na esquina. Ela iniciou um pouquinho para cá no prédio. Ali perto da casa de Carlos, do seu Ercílio Knock? Isso. Exatamente onde que era. Ali ele iniciou ali no prédio do seu Frederico Barancelli, falecido hoje. E aí, quando cresceu um pouquinho, ele se mudou para a esquina, onde ficou durante muitos anos, depois mudou de dono e tudo. Então, eu iniciei, na verdade, na garagem, daí mudou para cá, pra avenida. E depois foi para ali, onde que ficou até anos e anos. Aí você foi aprendendo e crescendo dentro da empresa? Eu fui aprendendo assim, porque para a época, a maioria dos equipamentos eram todos eles mecânicos mesmo. A máquina de escrever, até hoje, ela é 100% mecânica, só não é mais fabricada. As máquinas calculadoras eram somadoras, multiplicadoras, então tudo isso era mecânico. Aí eu tive a introdução para a parte da eletrônica dentro da Dismel, me desenvolvi lá, comecei a atuar com componentes eletrônicos, aprender, fazer curso, fiz cursos no Rio de Janeiro, São Paulo, Olivetti na época, que era Olivetti, né? Remington no Rio de Janeiro. Então, eu fui me desenvolvendo e aprendendo as coisas todas ali, né? E isso foi crescendo, né? Foi crescendo. E em 1985,
Aí eu achei por bem eu já iniciar, mesmo jovem, né? Iniciar uma empresa para mim também. Eu já tinha uma boa bagagem, aí eu abri essa empresa no porão da casa da minha mãe, onde ela está até hoje, e também outra em São Lourenço do Oeste. Já começou com duas. Já comecei, iniciei aqui, já abri fala-se muito hoje do empreendedorismo, mas naquele tempo também tinha jovens empreendedores, né? Tinha. E corajosos, né? Opa, eu precisava fazer também, né? Pois é. Você já estava casado nessa época? Já estava casado, já tinha filho, né? Já tinha uma menina. Então, assim, eu lembro até hoje que eu ia para São Lourenço, fazia alguma coisa lá, voltava meio-dia aqui, então ficava para frente e para trás ali, entende? Sem funcionário, sem nada, só você. Somente eu. Fechava a porta lá, vinha para cá fazer o serviço aqui, ia para lá. E o pessoal levava para você arrumar lá? Levava, eu ia nas empresas buscar. Fazer então, visita. Desde essa época, as pessoas já começaram a ter contato comigo. Por isso que eu tenho hoje muito conhecimento dentro dessa área. Mas olha, que época muitos amigos. Eu, na verdade, todos os empresários, hoje, os meus parceiros, muitos deles são já são até amigos, né? Amigos. Existe um respeito muito grande dentro disso, entende? Aí em 85 você começou, ficou tempo, como é que foi? Não, eu na verdade... Com esse mesmo nome que tem hoje, Consermac? Consermac, abri como Consermac. Eu já tinha colocado desde essa época. Mas aí estava bastante assim pesado para mim, né? E o mesmo patrão que eu tive no início, ele também teve a necessidade de ter alguém para cuidar especificamente da parte da assistência técnica. Então, na época, ele me procurou novamente, eu já sabia da minha qualificação, porque eu aprendi lá e coisa e tal, me fez uma proposta assim, era irrecusável. Muito boa. Muito boa, era demais. Eu não tinha todo aquele negócio de ficar aquele transporte, perigo de estrada e coisa e tal, né? E eu achei por bem, optei em voltar a trabalhar com ele. Aí deu um tempo para Consermac. Isso, deu um tempo para Consermac. E daí dentro desse tempo, de 85 até 1992, eu trabalhei na Consermac, depois eu recebi proposta da Patomac, que era dos Redivo na época, trabalhei com o Nelson Redivo também, aprendi muita coisa com ele, pessoa muito querida, muito bacana. E depois, novamente, uma outra pessoa me procurou, uma pessoa que já tinha muito conhecimento com prefeituras, né? E ele abriu uma empresa dentro dessa área sem técnico. Sem nada. Sem nada. Abriu assim, foi corajoso. Vou abrir. Mas entendia do negócio? Não. Foi uma coisa engraçada. Foi muito engraçado, sabe? Daí, na época, o nome dele era Lucimar Teles. Aí ele chegou e sabia que eu trabalhava já com isso e coisa e tal, me procurou, né? E me fez a proposta, vamos trabalhar em sociedade. Ponderei, pensei, fiquei uns 30 dias pensando naquilo, se ia dar certo ou não, mas não tinha muito o que perder também, né? Sim. Eu tinha proposta de trabalho em diversos locais, né? Na época era muito procurado, né? Vamos fazer. E iniciamos, consegui crescer um bom tempo. Depois, durante algum tempo ele trabalhou nisso, e daí ele achou por bem voltar para Curitiba. E era o mesmo nome, a empresa? Não, daí era outro. Só para prestar serviço somente. Para a prefeitura. Exatamente. Isso foi antes de 92, né? Então, a maioria dos nossos clientes daí era um órgão público. E a gente desenvolveu, ganhou, assim, bastante... E deu certo, então? Deu certo. Mas daí ele achou por bem ir para lá e eu acabei ficando com a empresa. Aí, em 1992, em 10 de outubro de 92, eu reabri novamente a Consermac. 92, então... E até hoje. Já mais de 20 anos aí, Mais né? 22 anos, né? E a empresa cresceu bastante, né, Sérgio? Acompanhou toda aquela evolução que aconteceu dentro da sua área, né? Se eu for analisar, assim, bem friamente mesmo, ver de onde eu vim até onde eu estou, eu me considero uma pessoa realizada, extremamente realizada, sabe? Bom. Eu sou uma pessoa assim que eu comecei do nada, eu não tive estudo nenhum, né? Estudei somente o primário. Eu não tinha muita vontade na época de estudar, eu gostava de aprender, mas eu não gostava muito de estudar, não gostava muito de livro. Na verdade, eu sou uma pessoa muito visual e auditiva.
Entendeu? Você pega rápido. Eu pego. Sou visual e editivo. O seu irmão também é seu sócio? É meu sócio. Ele já começou ali com você em 92? Não, na época, ele continuava trabalhando pro Aloysio. Ah, ele também é da área. Ele continuou lá, aí mudou, foi pro seu Vitor Gerhard, que comprou, daí ficou como GBG na época, né? Ele continuou trabalhando lá. Aí quando eu comecei a me desenvolver, que eu abri essa empresa daí, aí em frente à delegacia. Eu comecei ali numa portinha pequena, abri ali. Aí começou a ficar pesado para mim também, para eu ficar sozinho, né? Sim. E eu convidei meu irmão daí para vir trabalhar comigo e estamos trabalhando. Como é o nome dele? Antônio Vilmar. O Antônio. Vocês são quantos irmãos, Sérgio? Eu, o Antônio Vilmar e a Marli. Três irmãos. Três irmãos. Três irmãos. Agora sua esposa também comanda ali a área financeira. A área financeira. Hoje, nossa empresa, graças a Deus, né? O bom serviço também, e a gente tem muito bem visto, bem quisto, né? Hoje a nossa empresa já conta aí com em torno de 12 pessoas trabalhando lá dentro, né? A nossa área de abrangência ela é bastante vasta, porque a gente sempre agregou, nós nunca desistimos de nada, sempre fomos agregando. A única coisa que eu acabei deixando meio de lado há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, foi a área da informática para me dedicar especificamente à parte de copiadoras, né? Multifuncionais, impressoras, e a Copimac na parte de balança. Então nós fizemos 2 segmentos separados, inclusive existem administrações separadas, mas as duas fazem parte do grupo. Te perguntar, porque vocês têm a Copimac e a Consermac. E a loja Printer. A loja Printer é uma loja virtual. Essa é virtual. Isso. E elas são segmentos diferenciados? Diferenciados. Uma trabalha só com balanças somente e outra balanças, com copiadoras. Tudo separado. Agora a área de informática também, né? Agora a gente reativou o laboratório de informática. Então hoje nós ampliamos, começamos assim bem firme mesmo. Recontratei, inclusive, pessoas que trabalhavam comigo há 10 anos atrás. Voltaram, trabalhando comigo, e graças a Deus. Todo mundo que trabalhou comigo sabe da minha índole, sabe que é bom, tá entendendo? É uma empresa séria, né? É uma empresa séria. Nós somos pessoas sérias, a gente sempre levou isso muito a sério, entende? Eu gosto muito de pessoas, eu falo hoje, inclusive nós temos o seu Rogério, né, que ele faz parte de consultoria para nós, ele já está trabalhando comigo, vai fazer 9 meses, então também ajudou bastante, tá entendendo? Por quê? Porque era muita coisa para você levar, distribuir entre 1 ou 2 pessoas e a gente administrar tudo isso. Então, uma visão externa, às vezes, ajuda. E graças a Deus, nesses 9 meses, a empresa deu um salto, assim, fantástico. Ajudou bastante, Ajudou muito mesmo. Claro, soma, né? Soma. Então, a gente começa a ver com outros olhos. Porque você fica muito bitolado, você só pensa que você tem que produzir, fazer, deixar o cliente feliz e coisa e tal. E não que não seja errado, é o correto, você depende do teu cliente, né? 100% tem que prestar um bom trabalho, né? Até para se manter. Exatamente, o mercado hoje está bastante competitivo, né? E você precisa se alinhar. Então, daí, quando vem uma pessoa de fora, ela começa a ver o funcionamento total da empresa de uma forma diferente. E ela começa a sugestionar, que ele fala assim pra gente, eu sugestiono, vocês decidem. Começa a sugestionar, você pegar um caminho diferente. E está dando certo. Muito certo. Mas que bom. Certo. E vocês passou essa transição toda, hoje é quase que tudo digital, Sérgio? Como é que é? Hoje é plaquinha, né? A parte de equipamentos hoje, muito, né? Ele se resumiu assim, quase todos os equipamentos que vêm hoje, eles são todos modulares. Você tem parte de impressora, por exemplo, você tem o grupo de fusão, laser, processamento, tá entendendo? E a parte mecânica, que na verdade a parte mecânica é o mais interessante. Antigamente você precisava de muito componente, muita engrenagem, muito motor para se fazer muito menos do que você faz hoje. É interessante isso. Hoje com muita pouca coisa, você começa a abrir equipamentos hoje e olhar, é por isso que também ficou muito barato de comprar esse equipamento. O que está acontecendo com o mercado? Os equipamentos eles estão ficando acessíveis às pessoas. Certo. Tá entendendo? Ficam muito acessíveis. As balanças hoje são melhores, são piores, são a mesma coisa? 1 quilo é 1 quilo ainda, né? Continua sendo continua sendo 1 quilo. Elas estão mais simplificadas. Antigamente, para você fazer uma calibração numa balança, era mecânica a calibração. Como que eu digo mecânica? Você tinha que pegar uma chave de fenda e num determinado ponto dela e fazer o ajuste. Hoje você digita.
ela se faz automaticamente. Nossa! Então também ajudou bastante. Limita um pouquinho, porque muita coisa hoje você tem que trocar no equipamento que antes Sim. você podia compensar. Sim, Você hoje ele já compensava. troca o módulo ali, Tem né? que trocar, mas também por outro lado ficou mais barato. Mas a precisão dela também é, digamos que melhor, né? Melhor, toda a Melhor, vida. né? Hoje se trabalha muito com balanças assim, em questão de filtros, esse tipo de coisa, que antigamente não se dava muita ênfase a isso. A precisão é outra, né? É outra. A velocidade de contagem, tudo é diferente. Tudo é melhor. E as copiadoras também, uma evolução muito grande, né? A copiadora evoluiu, mas assim, muito mesmo. Na verdade, ela continua evoluindo, né? Antigamente, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso aí, custava uma copiadora que era única e exclusivamente copiadora, uma Xerox, por exemplo, que foi com as primeiras que eu comecei a ter contato, 5009, por exemplo, o valor dela para você comprar era o valor de um carro popular. Carro? Nossa! Hoje, E hoje? hoje você tem uma multifuncional, que é copiadora, impressora, scanner, digitalização, frente e verso, tendo com Mais valores, coisas. nossa, muito mais coisa agregada, vem que algumas até com fax, que já está se perdendo também, logo não vai ter mais, tá entendendo? Com valores assim, insignificantes. Hoje, qualquer pessoa pode ter. Hoje você tem estudantes, por exemplo, de faculdade, tem em casa, você pode Até ter para uso doméstico, né? uso doméstico, você vende muito para uso doméstico. E tem um outro serviço que vocês prestam também nas empresas, que é a locação também da... Locação. Esse é um bom negócio pro cliente que... Ó, a locação, como é que eu vou te explicar? A locação é o seguinte, existem dois parâmetros. A locação, hoje, a gente trabalha mais a locação em cima assim, é tudo uma questão de custo. Tá. Nós desenvolvemos um programa dentro da nossa empresa hoje, em questão de custos, que já estamos com ele há 2 anos. Nós conseguimos fazer para o usuário um custo médio, tá entendendo? Para empresas que tenham um volume um pouquinho mais alto de impressão, nós conseguimos fazer uma coisa fantástica, que é fazer o equipamento trabalhar a 2 centavos. 2 centavos? 2 centavos, mas detalhe, pagando equipamento, pagando todas as peças, pagando todo o suprimento que vai na máquina, tá entendendo? Não é em todos os equipamentos, em alguns, né, que a gente Sim. deu mais ênfase. E inclusive, esse negócio de peça que eu falo é quando a máquina começa a desgastar, a pegar um pouco de fadiga, tá entendendo? E a máquina vai até um determinado ponto onde que a fadiga é muito grande que você troca ela novamente. Então nós conseguimos isso. A diferença aí vai depender tudo do usuário. Hoje nós temos a parte de locação mais destinada assim à parte pública. Hoje que o público hoje precisa tudo de licitação. Sim. Então o público compra o equipamento, ele vai ter que licitar o suprimento, ele vai ter que licitar o serviço, ele vai ter que licitar as peças. Então o órgão público opta por locar, mesmo pagando mais caro. Porque a média hoje de locação, ela fica entre 5 e 6 centavos. Algumas coisas chegam a 7, 8, 10, sabe? Sim. Mas existem também, assim, para grandes produções, menos. Tem gente que trabalha 4 centavos, 3 centavos e meio. Para o usuário, para o comércio em geral, sempre vai compensar ele adquirir. Porque, primeiro, faz parte do patrimônio dele. Sim. Não é caro para adquirir. A nossa média atual, assim, de pessoas que estavam trabalhando com equipamentos locados e optaram por comprar, ficou muito grande. As pessoas, até pelas facilidades hoje, né, Sérgio? Como você falou, o preço diminuiu, isso. tem então, condições. A pessoa chega assim, tá, Sérgio, mas você veja, na locação, eu tenho tudo prontinho ali. Não, mas você também tem isso, se você adquirir. Sim, porque quando você adquire, você não adquire somente o equipamento, você está adquirindo já a pessoa para te fornecer o suprimento, obviamente a assistência técnica, tanto que nós se damos ao luxo de não cobrar a assistência técnica, tá entendendo? Nós vendemos equipamento, continuamos vendendo suprimento e não cobramos assistência. Você trabalha com uma linha de primeira, né? Primeira linha do Brasil aí, né? Do mundo, digamos. Hoje, praticamente, todas as máquinas são de boa qualidade. O que às vezes faz a máquina perder a qualidade não é a máquina e nem a marca. É o uso.
Não, na verdade você tem que saber o que você vai destinar para o teu cliente. Você tem que saber quanto que ele vai produzir, você tem que saber qual é o ambiente de trabalho, o quanto ele vai produzir diário, mensal, você vai ter um fluxo alto, de repente de pancada, de repente para, tá entendendo? Então, inicialmente você faz um estudo disso, né? Quando você faz o estudo disso, você já sabe o equipamento que você vai direcionar para ele. Indicado para ele. Porque às vezes você coloca lá um tremendo do equipamento para um custo... Que não vai usar tanto. Para uma operação pequena. Então hoje tem muito equipamento... E é isso que te faz tanto tempo no mercado e com sucesso, né, Sérgio? É ser um parceiro realmente do cliente, não é querer vender o mais caro, né? Não, eu sempre prezo isso, porque o cliente, para você manter ele contigo, você tem que dar uma continuidade. Tem. Você tem que ter a confiança dele sempre, porque o dia que ele... já é difícil você adquirir a confiança, para você perdê-la e readquirir é muito mais difícil. É muito complicado. Então você tem que ter esse respeito. E essa palavra confiança é tudo no relacionamento comercial então, também. Eu sempre deixo isso muito claro para os meus funcionários, para todas as pessoas que trabalham lá. A gente tem que ser autenticamente respeitoso com o cliente, mas isso tem que ser de uma forma natural. Isso é muito bom. Você não pode fazer isso só porque ele vai... comprar o equipamento de vocês, tem que ser natural da empresa, que ela flua com naturalidade, porque daí você não peca no meio do caminho. Isso é o processo, né? É o processo. Mas que bom. Agora vamos falar um pouquinho, já falamos das empresas, da família. Você tem 2 filhos, né, Sérgio? Tenho 2 filhos. Tenho uma filha que já me deu um netinho. Como é o nome dela? É a Fernanda. A Fernanda? Isso, Fernanda, casada, já me deu um netinho. Essa não está na tua área, né? Não, ela casada, ela trabalha na área de estética. Né? Ela se formou em nutrição, né? E trabalha na área de estética com o esposo, que já tem empresas também em Pato Branco, né? E o Matheus, que é meu filho. Matheus, sim, é o braço direito lá, né, Sérgio? O Matheus está para cima e para baixo. Esse pegou o gosto do pai, pegou, né? Graças a Deus pegou. É uma pessoa com muita responsabilidade, forte, pegou com garra mesmo. Sim, se Deus quiser, vai dar continuidade nas empresas. O Matheus vai, a gente sente, né, que ele gosta também do que faz, né? Apesar de jovem, muito responsável, né? Jovem, ele está com 25 anos, né? Mas graças a Deus, assim, eu na verdade, em relação aos meus filhos, eu sou muito feliz. Que bom. Eu sempre tive a graça de Deus, né? De eles jamais terem se envolvido em nada que fosse ruim, fosse ilícito, né? Sempre conservei muito isso, cuidar da parte da educação deles, né? E o fruto é isso aí. Estou colhendo. Que bom. De muito bom grado e sempre agradecendo a Deus. E mandou um abraço para a esposa, né? Para a Jocely. A Jocely, que está lá cuidando. Está lá sempre cuidando do financeiro. Para encerrar aqui, diz que você gosta de uma pescaria. Como é que é a história? Cara, o meu maior hobby. Pescar. Pescar. Hoje, quer dizer, agora eu estou me dedicando ao Davi. O Neto. Eu até esqueci a pescaria, porque eu não vejo a hora de ver ele, né? Que bom. Mas já fez algumas boas aí ou só pescava aí na beira do Rio Ligeiro? Não, fizemos boas pescarias. Assim, não tive oportunidade ainda, mas vou ter. Logo vou fazer. Quero pescar no Mato Grosso, quero pescar na Amazônia. O mais longe que fui pescar foi aqui no Paraguai, no Paranazão, né? Fizemos uma boa pescaria ali. Mas eu sou uma pessoa assim, não é só a pescaria, é a natureza. Tu gosta de estar lá em contato. Eu tenho que estar lá, eu gosto de lá estar na água, estar no mato, pega o barquinho, vai andando. Dá uma desestressada assim também, né? Gostoso. Não me importa muito se eu for pescar e não pegar peixe, não tem problema. O importante é ter ido. O importante é lá. Não sou adepto à pesca predatória, porque eu acho que é errado. Gosto muito de pesca artificial. Peixe, quando eu pego um pouquinho para você comer alguma coisa com os amigos, com a família e coisa e tal. Não ficar pegando demais e ficar guardando, deixando estragar, porque... Peixe se come fresco também, né? O certo do peixe. Exatamente. Né? Inclusive, se todo mundo fizesse isso, nós ia ter muito mais peixe. Muito mais peixe. Apesar que tem bastante. Tá vindo bem os peixes aí. Tá vindo. Tá certo. Sérgio, obrigado pela presença aqui na Atual TV. E assim conhecemos um pouquinho mais da sua história e das empresas Copimac e Consermac. Muito sucesso para vocês por lá. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Semana que vem voltamos com mais um convidado aqui na Atual TV com o nosso Biografias, nossa gente. Até lá, tchau.